Muito boa tarde, galerinha do Saber Mais Direito. Eu sou o professor Carlos Alfama e iniciamos agora uma transmissão sobre a prisão em flagrante. Estou aqui com essa câmera no Instagram do Saber Mais Direito, aqui em outra câmera no Periscope do Saber Mais Direito, uma outra câmera na minha página profissional do Facebook e aqui mais acima com a página do Saber Mais Direito no Facebook. Então não estranhe se eu não estiver olhando para você. Eu vou alternando aqui o foco da câmera ao longo da nossa transmissão, tudo bem? Mas o conteúdo vai ser passado em todas essas redes sociais para que mais pessoas possam ter alcance à aula e nós possamos colaborar com mais pessoas. Enquanto o pessoal vai entrando, já vejo aqui muita gente entrando no Instagram, no Periscope. Galera de Porto Alegre, salve Amapá, um grande abraço a todos vocês. Enquanto o pessoal vai entrando, vou anunciando aqui o tema da nossa live de hoje. Hoje falaremos sobre a prisão em flagrante. Veremos conceito, espécies de situação flagrancial, classificações doutrinárias da prisão em flagrante, flagrante preparado, flagrante esperado, flagrante forjado e por aí vai. O flagrante fracionado. Traremos aqui todas as informações relevantes que aparecem em provas de concurso sobre o tema. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Carlos Alfama, sou policial do Senado Federal, fui aprovado em primeiro lugar no último concurso do Senado Federal, à época com 22 anos. Lá se vão já mais 5 anos aí de carreira que eu atuo na Polícia do Senado Federal. Antes disso, já tinha sido aprovado em alguns concursos, já trabalhei na Receita Federal do Brasil, na Procuradoria-Geral do DF, sempre como servidor concursado. E hoje tenho o prazer aqui de estar com vocês colaborando com um pouquinho do direito penal e do processo penal. Então iniciamos hoje uma parceria com meu amigo Dalmo Figueiredo, do Saber Mais Direito, para sempre, toda quinta-feira, fazer transmissões ao vivo com vocês sobre temas do direito penal, temas do processo penal. E hoje o tema escolhido foi prisão em flagrante. É um tema que despenca em prova, principalmente em concursos da área policial. Para quem vai fazer o concurso de delegado da Polícia Civil do Mato Grosso, prova agora em outubro, estaremos lá na véspera da prova. Eu, professor Delta Tiago, professora Angélica Glioche, estaremos num aulão de véspera para colaborar com a sua aprovação. Com certeza acertaremos ali várias questões que são cobradas, como foi agora na véspera da prova de delegado da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, lá em Campo Grande. Beleza? Então não vamos mais perder tempo. Vamos juntos, galera, iniciar a nossa análise sobre a prisão em flagrante. Começando aqui do começo. Prisão em flagrante tem como conceito o seguinte: é a prisão do agente realizada no momento mais próximo da prática do crime, quando os vestígios ainda estão mais evidentes. É a prisão no momento de maior certeza da autoria do crime. Nesse momento, o agente ainda não teve tempo de elaborar uma estratégia de defesa, os vestígios materiais da infração ainda não desapareceram e a possibilidade de a investigação ser eficaz é muito maior. Então vem a prisão em flagrante, que é uma modalidade de prisão cautelar, também chamada de prisão processual, que tem como função auxiliar na colheita de informações sobre o crime, evitar a fuga do infrator e evitar a consumação ou exaurimento do delito. Primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês após esse conceito são duas classificações bastante cobradas em prova sobre a prisão em flagrante. A prisão em flagrante se classifica como flagrante facultativo e flagrante obrigatório. Tudo bem? Então nós temos aqui duas classificações da prisão em flagrante: o flagrante facultativo e o flagrante obrigatório. Flagrante facultativo é a possibilidade que a lei dá a qualquer do povo de prender quem está em situação flagrancial. Essa possibilidade é prevista no artigo 301 do Código de Processo Penal, que diz que qualquer do povo poderá,
e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem estiver em flagrante delito. Então veja, a lei permite que qualquer do povo prenda quem estiver em situação de flagrante. É o chamado flagrante facultativo. Alfama, a pessoa do povo que prende alguém em flagrante vai alegar qual exclusão da ilicitude lá no direito penal? A pessoa do povo que efetua a prisão em flagrante agiu no cumprimento de um dever legal? Fiquem atentos, galera. A pessoa do povo que prende alguém em flagrante vai alegar o exercício regular de direito. Tranquilo? Na sua prova pode vir a seguinte pergunta: a própria vítima do crime pode prender em flagrante e alegar o flagrante facultativo? E aí, galera, a vítima do crime pode também prender em flagrante utilizando como fundamento o flagrante facultativo? E aqui a resposta é positiva. Se qualquer do povo pode, inclusive a vítima tem essa possibilidade, tem esse direito de efetuar a prisão em flagrante daquele que praticou o crime contra ela. Tudo bem? Então, se de um lado nós temos o flagrante facultativo como a possibilidade que a lei dá a qualquer do povo de prender quem está em situação flagrancial, do outro lado nós temos o flagrante obrigatório. Flagrante obrigatório é o dever que a lei impõe aos policiais de prender aquele que está em situação flagrancial. O agente policial ele não tem escolha, ele não pode escolher entre prender ou não alguém em situação de flagrante. O agente policial ele tem a obrigação de efetuar a prisão se identificar uma situação flagrancial. A essa obrigação a doutrina classifica como flagrante obrigatório. Aqui há de se registrar que qualquer agente policial tem esse dever, não importa o cargo. O escrivão de polícia está no flagrante obrigatório, o agente de polícia está no flagrante obrigatório, o delegado de polícia está no flagrante obrigatório. E prevalece o entendimento na doutrina e na jurisprudência no sentido de que o flagrante obrigatório se estende, inclusive nos períodos de folga. Então, ainda que esse agente policial esteja de férias ou esteja fora do seu horário de serviço, ainda assim permanece o seu dever de agir. Tudo bem? Colega Salvin pergunta aqui se o agente penitenciário está no flagrante obrigatório também. E aqui, meu caro, o agente penitenciário ele não está no flagrante obrigatório, porque ele não é um agente policial. Há, inclusive, um projeto tramitando no Congresso Nacional que busca transformar o cargo de agente penitenciário em polícia penal. Eu, pessoalmente, sou favorável a esse projeto. Acho que quanto mais polícia, melhor. Mas hoje o que nós temos aqui são cargos de agentes penitenciários, não possuem ainda a natureza policial. Então entram no flagrante facultativo. Beleza? Galera, esgotado esse tema, diferença entre o flagrante facultativo e o flagrante obrigatório, quero trabalhar com vocês um pouco sobre as situações flagranciais. Veja bem, você já sabe que qualquer do povo pode prender e os policiais devem prender quem estiver em situação flagrancial. Agora eu pergunto, quando eu considero que alguém está em situação flagrancial? Veja bem, as hipóteses de situação flagrancial são previstas num rol taxativo do artigo 302 do Código de Processo Penal. Tudo bem? Então as situações flagranciais são previstas em um rol taxativo no artigo 302 do CPP. Ali nós temos 4 hipóteses de situação flagrancial. 4 situações que, quando presentes, determinam a um policial a prisão e autorizam a pessoa do povo à prisão em flagrante. Que situações são essas? Diz o artigo 302 que considera-se em flagrante delito quem está praticando a infração penal, quem acaba de cometê-la, quem é perseguido logo após em situação que faça presumir a autoria e, por fim, aquele que é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir a autoria da infração penal. As 2 primeiras hipóteses, artigo 302, inciso 1º e 2º, configuram o chamado flagrante próprio. Beleza? As 2 primeiras hipóteses configuram o chamado flagrante próprio.
Está no flagrante próprio aquele que é preso no momento do crime, ou seja, quando está praticando a infração ou quando acaba de praticá-la. Eu considero que o agente está praticando a infração quando ele já praticou ao menos um ato executório, mas ainda não obteve a consumação. Então veja, informação importante na sua prova, fique ligado. A prisão em flagrante, em regra, depende da prática de ao menos um ato executório. Não se admite prisão em flagrante, via de regra, no momento da prática de atos preparatórios. Alfama, via de regra, porque existe alguma exceção? Existem duas. A primeira e mais recente foi incluída no processo penal no ano passado, pela Lei 13.260 de 2016. É a Lei Antiterrorismo. Os atos preparatórios para o terrorismo autorizam a prisão em flagrante, até porque o direito penal pune ato preparatório para o terrorismo. Então, se já se admite a responsabilidade criminal, também há de se admitir a prisão em flagrante em ato preparatório para o terrorismo. E a segunda situação excepcional, em que um ato preparatório autoriza a prisão em flagrante, é a situação em que esse ato preparatório configurar crime autônomo. Tudo bem? Se o ato preparatório configurar crime autônomo, é possível a prisão em flagrante. Por exemplo, se alguém é encontrado portando ilegalmente arma de fogo para um homicídio, ainda não iniciou a execução do crime pretendido, mas esse simples ato preparatório, como é crime autônomo do Estatuto do Desarmamento, autoriza a prisão em flagrante. Beleza, galera? Então, a primeira situação flagrancial é essa, quando a gente está praticando a infração penal. Segunda hipótese de flagrante próprio é quando a gente acaba de cometê-la. Aqui nós temos o momento da consumação. Também é possível a prisão em flagrante no momento da consumação. Essas são as duas hipóteses do chamado flagrante próprio, que também é denominado pela doutrina como flagrante real, flagrante perfeito ou flagrante verdadeiro. Agora vamos adiante. Segunda classificação da prisão em flagrante em relação à situação flagrancial é a do flagrante impróprio. Flagrante impróprio, fiquem ligados, galera, também é chamado de quase flagrante. Então digite aqui nos comentários, quando você digita, você se compromete com a aula, o seu cérebro entende de prometido e você vai absorver melhor. Flagrante impróprio igual a quase flagrante. Digite aí nos comentários, flagrante impróprio igual a quase flagrante. Então essa situação flagrancial, chamada de flagrante impróprio, também pode ser chamada na sua prova de quase flagrante. O CESP cobrou essa questão na prova de escrivão da Polícia Civil do Goiás no ano passado. Então veja, a chance de a questão se repetir é grande. Pense aí a sua prova, pergunta de você. Candidato, o quase flagrante autoriza a prisão em flagrante? Olha só, e aí, qual é a resposta? Eu posso prender alguém que está na situação do quase flagrante? Posso, galera, porque o quase flagrante é uma situação flagrancial. É a hipótese do flagrante impróprio, tudo bem? É a situação em que o agente é perseguido logo após, em situação que faça presumir a autoria da infração penal. O agente, então, é perseguido logo após, em situação que faça presumir a autoria. São 3 os requisitos do flagrante impróprio, ou quase flagrante. 3 requisitos do flagrante impróprio. Quais são? Primeiro, só há flagrante impróprio se houver perseguição. Tudo bem? Então veja bem, só há flagrante impróprio se o agente for perseguido logo após a prática da infração. Alfama, quanto tempo pode perdurar essa perseguição e o agente ainda ser considerado em flagrante delito? Se vocês já viram um programa do Datena, alguém já assistiu, pessoal, o Datena? O Datena diz que a prisão em flagrante ela perdura por 24 horas. Datena em direito penal é um excelente repórter, não é isso, pessoal? Claro, o papel dele é transmitir a informação de forma simples para a população. Mas você, estudioso do processo penal, não vai levar essa informação para a sua prova. Tudo bem?
não há um prazo definido em que pode perdurar a perseguição no flagrante impróprio. O que diz a doutrina e a jurisprudência é que, enquanto a perseguição não for interrompida, não cessa a situação flagrancial. Então, se teoricamente alguém é perseguido por 2 dias de forma ininterrupta, a situação flagrancial se estende por 2 dias. Tranquilo? Então, não há prazo definido em que pode perdurar a perseguição e perdurar com isso o flagrante impróprio. Perdura a situação flagrancial enquanto a perseguição não for interrompida. Agora, Alfama, o CPP diz que a perseguição deve ser iniciada logo após a prática da infração. O que eu entendo como logo após? Veja, aqui, mais uma vez, o CPP não trouxe um lapso temporal definido. Ele usou uma expressão genérica, indeterminada. E não é à toa que o Código de Processo Penal, em algumas hipóteses, utiliza uma expressão jurídica indeterminada. A finalidade dessas expressões é permitir a análise do caso concreto pelo juiz. O que ensina a jurisprudência do Supremo é que deve ser considerado como logo após o período necessário para, no caso concreto, o acionamento da polícia, a chegada da polícia ao local do crime, a colheita de informações sobre a autoria e início da perseguição. Então pense aqui uma situação. A polícia é acionada por um médico. O médico fala, olha, passei a noite de plantão. E, ao que tudo indica, assim que eu saí de casa, entraram na minha residência e furtaram objetos que estavam aqui dentro. Mas o meliante deixou cair a sua carteira. A polícia chega ao local, às vezes 8, 10 horas depois do crime. O médico vítima do furto tinha acabado de chegar em casa. Ele simplesmente chegou e ligou para a polícia. Olha, achei essa carteira aqui. A polícia pega a identidade, verifica que é alguém que já tem diversas passagens por furtos em residências naquela região. Então a polícia identifica o provável autor e inicia a perseguição e prende em flagrante delito o agente. Nesse caso, flagrante foi legal ou ilegal? Eu posso considerar que 8 horas depois do crime, a perseguição se iniciou logo após? A resposta é de que sim, porque no caso concreto foi o tempo necessário para a polícia ser acionada, comparecer ao local, colher informações sobre a autoria e iniciar a perseguição. Tranquilo? Última hipótese de situação flagrancial é a do chamado flagrante presumido. Nós estamos diante do flagrante presumido quando o agente é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração penal. Veja, pessoal, no flagrante presumido, também chamado de flagrante ficto ou flagrante assimilado, não há perseguição. Essa é a característica principal do flagrante presumido. Aqui não há perseguição. O agente é encontrado após a prática do delito. E ele é encontrado ao acaso, fortuitamente. Se a polícia estiver em seu encalço, estaremos na hipótese do flagrante impróprio, também chamado de quase flagrante. No flagrante presumido, ele é encontrado ao acaso. Um exemplo é uma blitz de trânsito, que pede para o cidadão motorista abrir o porta-mala e lá encontra um cadáver ainda quente, com a faca, instrumento do crime ao lado. Veja, nós temos aqui uma situação em que o agente foi encontrado ao acaso, logo depois de ter praticado a infração penal. Beleza? Galera, com isso esgotamos as situações flagranciais. Pergunta boa que pode aparecer na sua prova é a seguinte: é possível a prisão em flagrante daquele que se apresenta espontaneamente à polícia após a prática de uma infração penal? Então veja, olha só, o cidadão acabou de matar alguém, coloca o cadáver no porta-mala e se apresenta ao delegado de polícia 10, 15, 20 minutos depois. Pergunta da sua prova: esse cidadão pode ser preso em flagrante delito? E aqui, meus amigos, eu lembro de uma lição que eu recebia na época de faculdade. Meu professor me dizia: olha, o direito ele é lógico, mas nem sempre é justo. Olha só que frase forte. O direito é lógico, mas nem sempre é justo. E a lógica da prisão em flagrante é a seguinte:
só se admite prisão em flagrante em uma das 4 hipóteses de situação flagrancial do artigo 302. E você vai perceber que a situação daquele que se apresenta à polícia não se enquadra em nenhuma situação flagrancial. O agente aqui ele não foi encontrado no momento do crime, não é flagrante próprio. Ele não foi perseguido pela polícia logo após a prática da infração, não é flagrante impróprio. E ele também não foi encontrado logo depois, ele se apresentou, não é flagrante presumido. Então veja, por não estar presente em nenhuma situação flagrancial, informação importante na sua prova, a apresentação espontânea do agente impede a prisão em flagrante. Beleza? Isso é importante, galera. Digite aí mais uma vez nos comentários. A apresentação espontânea impede a prisão em flagrante. Tudo bem? A apresentação espontânea impede a prisão em flagrante. Agora, nós temos uma única exceção a essa regra. Recentemente, aqui em Brasília, nós tivemos um caso de um professor bastante conhecido, chamado professor Hendrick. Ele matou uma ex-namorada e ligou para o advogado, ficou rodando com essa ex-namorada no carro já morta por algum tempo, e ele se apresentou à delegacia de polícia um tempo depois. O caso aqui ganhou repercussão, então não há nada de sigilo aqui no que eu falo. E ele se apresentou, ligou para o advogado o orientou a se apresentar ao delegado. Quando ele se apresentou, o que o delegado fez? Decretou a prisão em flagrante. E aí eu te pergunto, essa prisão em flagrante foi uma prisão legal ou ilegal, tendo em vista que ele se apresentou espontaneamente? Resposta, nesse caso foi legal. Por quê? Porque existe uma exceção, uma única hipótese em que a apresentação espontânea não impede a situação flagrancial. Alfama, que hipótese é essa? É a situação em que a polícia já iniciou a perseguição. Se a polícia já iniciou a perseguição, veja, está presente uma situação flagrancial. O agente está no flagrante impróprio, no nosso quase flagrante. Ele está sendo perseguido logo após. No caso concreto, o delegado juntou aos autos, no auto de prisão em flagrante, uma ordem de missão expedida pelo sistema. Uma testemunha havia ligado para a polícia e dito que havia presenciado o crime. A polícia já estava em perseguição. Se já havia perseguição, havia situação flagrancial. E nesse caso, a apresentação espontânea não impede a prisão em flagrante. Tudo bem, galera? Fechamos o artigo 301, que trata do flagrante facultativo e do flagrante obrigatório. Fechamos o artigo 302, que trata das situações flagranciais. O artigo 303 do Código de Processo Penal trata da prisão em flagrante em crimes permanentes. Diz o artigo 303 que nas infrações permanentes entende-se o agente em flagrante enquanto não cessar a permanência. Alfama, o que é um crime permanente? Crime permanente é aquele cuja consumação se prolonga no tempo. Tudo bem? Crime permanente é aquele cuja consumação se prolonga no tempo. É o caso do sequestro, é o caso do porte ilegal de arma de fogo, é o caso do tráfico de drogas, na modalidade ter a droga em depósito, na modalidade guardar. Beleza? Nesses crimes permanentes, o agente ele se considera em flagrante enquanto não cessar a permanência. Tranquilo? Então veja, é um flagrante que se prolonga no tempo. Recentemente, o Supremo analisou a situação em que a polícia entrava na casa de alguém sem mandado judicial e, durante a noite, sob o fundamento de ter droga no interior da residência. E aí a pergunta da sua prova é: a polícia pode entrar na casa de alguém se houver droga no interior da residência? E aí, galera, você que estuda para carreiras policiais, você que estuda para delegado de polícia, a polícia pode entrar na casa de alguém, se houver droga no interior dessa residência? Veja bem, pessoal, o que o Supremo decidiu foi o seguinte: o Supremo relembrou que são 4 exceções à inviolabilidade domiciliar. É possível a entrada na casa de alguém sem o consentimento do morador em caso de desastre, para prestar socorro por flagrante delito e durante o dia por ordem judicial. Agora, o que foi firmado o entendimento firmado no âmbito do Supremo Tribunal Federal foi no sentido de que
a entrada em domicílio de alguém sem mandado judicial, inclusive durante a noite, pode ser feita quando houver fundada suspeita de situação flagrancial. Então veja, o que autoriza a violação de domicílio é a fundada suspeita de situação flagrancial. E aqui, cuidado, não confunda fundada suspeita com mera intuição. A mera intuição, a suposição de que há flagrante delito na residência, não autoriza a violação de domicílio. O que autoriza a violação de domicílio é a fundada suspeita, ou seja, a existência de elementos objetivos, de algo documentável que demonstre a probabilidade da situação flagrancial. Então, se a polícia tem testemunhas dizendo que naquela residência funciona uma boca de fumo, se a polícia, numa interceptação telefônica, identificou a informação de que chegou droga na casa de determinada pessoa, veja, isso é algo documentável. Vai autorizar a violação de domicílio, sem ordem judicial, inclusive durante a noite, porque estará presente a fundada suspeita da situação flagrancial. O que não pode é o policial, com base na sua intuição, no sexto sentido policial, violar o domicílio de alguém. Alfama, e se o policial entra na casa de alguém, sem fundada suspeita, mas encontra droga na residência? Ou seja, ele entrou com base na intuição, no seu sexto sentido, mas a diligência foi bem sucedida. Entendeu o STJ, no seu último informativo, que essa conduta foi ilegal e invalida a prova colhida. Porque se não há fundada suspeita, a violação de domicílio é ilícita. Agora, por outro lado, se a polícia entra com fundada suspeita e a diligência é fracassada, já que não havia droga na residência, a informação foi equivocada ou os meliantes se desfizeram da droga, não há abuso de autoridade, porque estava presente o requisito da fundada suspeita. Tranquilo, galera? Então, hoje paramos por aqui. Na próxima quinta-feira, eu vou fazer a sequência. A nossa transmissão será na sequência da transmissão de hoje. Então, se você quer acompanhar nossas dicas, vamos esgotar o tema prisão em flagrante aqui em 2 transmissões. Você pode voltar o vídeo e assistir novamente, tanto aqui no Periscope do Saber Mais Direito, como no Instagram do Saber Mais Direito. Não sei se vocês sabem, mas no Instagram, se você toca no canto esquerdo da tela, você volta o vídeo. E também aqui na página do Facebook do Saber Mais Direito. Quem que deseja acompanhar meu trabalho, estarei junto com o Saber Mais Direito e também podem me seguir nas minhas redes sociais. Prof. Carlos Alfama, tudo bem? Digitem aí, galera, Prof. Carlos Alfama aqui no Instagram e Prof. Carlos Alfama no Facebook. Estaremos juntos até a sua aprovação. Contem sempre comigo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Parar aqui. Deixa eu ver aqui.